Então vamos ler aí. Salmo de número 119. A lei do Senhor. Bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Então, mais uma vez, feliz, abençoado aquele que anda, que se conduz de maneira íntegra e que andam na lei do Senhor. Abençoado, felizes, o salmista está dizendo. Bem-aventurados que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem os seus caminhos. Ordenaste os teus preceitos, para que fossem obedecidos com cuidado. Na revista atualizada vai dizer, tu nos deste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Então a lei de Deus está aqui para que eu e você possamos submeter a ela. Nós vivemos em dias onde as pessoas dizem, eu não vivo mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Como se isso fosse uma isenção para obedecer os mandamentos de Deus. Nós não estamos debaixo da lei porque nós não estamos ali para cumprir, não estamos debaixo da maldição da lei. Mas os mandamentos estão aqui para que eu e você possamos obedecê-los. Fazer a vontade de Deus, porque a lei de Deus ela é boa. Os mandamentos são bons. O próprio Cristo disse, olha, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então é claro que fomos chamados a obedecer o Senhor. Verso 4. Ordenaste os teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidados. Que meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde os teus estatutos. Então não ficarei envergonhado quando obedecer a todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com o coração íntegro quando houver aprendido tuas justas normas. Observarei os teus decretos. Não me desampares por completo, ou não me abandone. Então aqui hoje nós iremos aí meditar no Salmo de número 119, do verso 1 ao verso 8. E o tema da minha mensagem nessa manhã é a verdadeira felicidade está em andar com Deus. Nós vivemos na geração mais entretida da história, mas também uma das mais vazias. Como eu sempre digo aqui, as pessoas têm acesso a tudo hoje. Informação, prazer, entretenimento, consumo, experiências. Mas essas mesmas pessoas, elas continuam sem paz. Mesmo com acesso a tudo isso. Porque veja, o mundo promete felicidade. Por meio do dinheiro, por meio de relacionamentos, por meio de uma liberdade, por meio de prazer momentâneo, por meio do sucesso, né? Quanto mais sucesso eu tiver nesta vida, então eu vou me sentir feliz. Ou até mesmo por meio da aprovação das pessoas. Mas nada disso, meu irmão, nada destas coisas que eu acabei de citar aqui, consegue sustentar o coração humano. Porque o homem foi criado para Deus. E enquanto ele não buscar a Deus e não encontrar nele repouso, ele não vai encontrar sossego. Então, enquanto o coração não encontra descanso em Deus, ele vai continuar inquieto. Como disse Agostinho, não foi? Tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está desassossegada até encontrar repouso em ti. Então esse repouso, a paz genuína, a alegria verdadeira, o homem só há de encontrar se ele estiver ali prostrado diante do Senhor. E aqui o Salmo 119, o salmista começa justamente falando sobre isso. A verdadeira felicidade, o homem está em busca da felicidade. Mas se você notou aqui a leitura do Salmo, o salmista não associa a felicidade às circunstâncias. Ele não fez esta associação. Ele não falou aqui em nenhum momento de riqueza, pelo menos não nesses 8 versos. Ele não falou de riqueza, ele não falou de saúde, ele não falou de conforto, ele não falou aqui de facilidade. Ele está falando de felicidade, mas esta felicidade só é possível por meio de uma vida alinhada com Deus. É isso que ele está nos ensinando. Se queremos, de fato, vivermos felizes, a nossa vida precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, ou seja, nos submetermos a Deus por meio de sua santa palavra. Só que isso aqui confronta diretamente a nossa geração. Porque hoje as pessoas elas querem felicidade sem santidade. Elas querem alegria sem obediência. Elas querem paz sem arrependimento. Querem céu sem arrependimento. Isso aqui é simplesmente uma loucura, é impossível. Elas querem Deus, elas querem a bênção de Deus sem submissão. Querem fazer o que lhes dá na telha.
Até muitos que se intitulam cristãos querem viver as suas vidas assim. No meu casamento? Não, no meu casamento eu dito as regras. Como criar os meus filhos? Sou eu quem dito as regras. Ora, a Escritura nos ensina, Deus nos ensina por meio de sua palavra, e se dizemos que somos cristãos, a coisa mais coerente é submetermos ao nosso Deus por meio de sua palavra. Então o salmista ele mostra aqui que a verdadeira felicidade ela nasce quando a nossa vida, ela é moldada pela palavra de Deus. E aqui ele vai nos mostrar pelo menos 3 marcas de uma vida verdadeiramente feliz. E eu quero destacar de maneira breve aqui. Primeiro, a verdadeira felicidade nasce de um coração preservado pela palavra, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler aqui mais uma vez. E ele diz: Bem-aventurados que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os teus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem os seus caminhos. Ordenaste os teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado. Então o salmo começa aqui, o salmista começa com uma declaração poderosa. Como são felizes os íntegros, aquele que anda de maneira reta, justa, santa e piedosa, aquele que busca fazer a vontade do seu Deus. Como eu já disse aqui, bem-aventurados, né? Pode ser traduzido aí como felizes, abençoados ou plenamente satisfeitos, verdadeiramente realizados. O mundo ele busca a felicidade em experiências. O salmista ele encontra a felicidade na santidade. Ou seja, em obedecer a Deus, em obedecer a palavra de Deus, ou seja, estar submissos à palavra do Senhor. Isso aqui muda tudo, meu irmão. Isso muda tudo, porque o problema do homem não é falta de prazer. O problema do homem não é falta de prazer, o problema do homem é o excesso de pecado. Esse é o problema do ser humano, é o excesso de pecado. Porque desde lá do Éden, meu irmão, o pecado, Satanás já promete a mesma coisa, ele promete muito e entrega pouco. Quando nós olhamos para o Éden, é isso que nós vemos. O pecado, ele sempre vai prometer ali uma alegria, mas o que ele entrega no fim sempre é escravidão, uma vida desgraçada, sem sentido, sem significado, sem propósito. É exatamente isso que entrega. Lá no Éden foi assim. Não foi isso que Satanás prometeu? Satanás prometeu liberdade, Satanás prometeu conhecimento, prometeu felicidade. Mas o que ele entregou? O que ele entregou foi culpa, vergonha e separação de Deus. Há ali uma separação por conta do pecado. E até hoje ele continua usando a mesma estratégia. O pecado sempre vai prometer mais do que ele pode entregar. Mas muitas vezes nós queremos flertar com o pecado. Queremos negociar. Como já disseram, conceda ao pecado 1 centímetro e ele vai tentar conquistar 1 quilômetro. Você tem que ser radical contra o pecado. Jesus nos ensinou como vivermos uma vida santa. Você não pode flertar. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. O que ele estava dizendo não era para trabalharmos de maneira literal. O que Jesus estava nos ensinando é o seguinte: seja radical com o pecado. Você acha mesmo que você é forte o bastante? Que você pode o suficiente? Não, nós somos fracos em nós mesmos. Buscamos em Deus a força, o refúgio que nós precisamos, a graça para continuarmos dia após dia. Isso nos leva a uma vida de dependência a Deus. Mas para isso você não pode flertar com o pecado, brincar. Ah, não, eu sou forte o bastante, eu consigo vencer essa tentação ou essa tentação que eu tenho passado. Não, sem Deus nós nada podemos. Então o pecado ele sempre vai prometer mais do que ele pode entregar. E o salmista ele nos mostra aqui 2 áreas que precisam ser preservadas. Que é exatamente o nosso coração, como ele diz aí no verso 2, né? Felizes os que guardam os teus testemunhos, os que o buscam de todo o coração. A vida espiritual começa aqui. Como diz o autor de Provérbios, né? Acima de tudo o que você deve guardar é o seu coração. Que é dele que vai proceder ali as saídas para a vida. Então guarde o seu coração. A vida espiritual começa aqui dentro. Jesus também já nos advertiu certa feita sobre isso. Jesus disse que é do coração que procedem os adultérios, invejas, cobiças, impurezas, orgulho. Tudo nasce aqui.
Então o problema do homem não é apenas comportamental, é a natureza dele. E por isso, aquilo que foi dito aqui no domingo, do novo nascimento, é de suma importância. Que sem um novo nascimento não pode ver o Senhor. Não entrará no reino de Deus. Então, o problema do homem não é apenas comportamento, é natureza. Por isso que não basta apenas mudar os hábitos, é necessário nascer de novo. É necessário essa intervenção divina. E por isso que é tão maravilhoso. Muita gente tenta ser santa, sem ter um coração transformado, sem ter nascido de novo. A pessoa pode entregar, inclusive, o próprio corpo para ser queimado. Sem amor, nada adianta. Sem nascer de novo, nada adianta. Deus ele não quer apenas uma aparência externa. No domingo colocamos a roupinha de ver Deus e chegamos para um culto, mas lá no nosso interior o que há é como se fosse, como Jesus disse em seus dias, para os fariseus, como se fosse uma espécie de um caixão fedido, podre. E eu não estou dizendo que somos perfeitos, mas o que eu estou dizendo é que eu e você, nós estamos sendo lapidados dia após dia. Aquele que nasceu de novo, ele não fica confortável em seus pecados. Então Deus ele não quer apenas uma aparência externa. Ele exige essa verdade no nosso íntimo, lá no nosso interior. Porque você pode, meu irmão, frequentar culto após culto. Você pode cantar, você pode servir, você pode ter uma aparência religiosa e mesmo assim estar completamente longe de Deus. Viver uma vida totalmente distante de Deus. E Deus ele não quer metade. Ele não quer metade do nosso coração. Tem gente que acha, olha, né, vamos tentando dividir aqui para ficar mais fácil a nossa compreensão, se a nossa vida fosse uma casa, né, e lá com os cômodos, né, e aí você tem um quartinho, né, o quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça você não quer que ninguém veja, e nem Deus você quer que veja. Né? Aí queremos trabalhar com essa ótica com Deus. Não, nesse quartinho da bagunça, Senhor, dos meus pecadinhos, o Senhor não vai reinar, não. Aqui o Senhor não pode interferir. Aqui o Senhor não pode tocar, não. É desse quartinho para diante. Não, Deus não quer metade. Temos que ser por completo. E é claro que isso vai refletir nos nossos hábitos. Aquilo que está aqui dentro do nosso coração, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser expressado, seja por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, ou por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações. Não é isso que ele diz aí no verso 3? Primeiro ele diz no verso 2, olha, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, os que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem os seus caminhos. Então, aquele que busca a Deus, que busca fazer a vontade de Deus, a consequência imediata disso, de uma vida assim, é obedecer a Deus. Os hábitos dele têm que ser transformados. Ele dá uma evidência que, olha, eles não praticam o mal e nem andam. Eles não praticam o mal e andam em seus caminhos. Porque aquilo que domina o seu coração molda o seu comportamento. Daquilo que está cheio o coração. Vai sair aí, por meio das suas palavras ou por meio das suas ações. Então a palavra não foi dada apenas para ela ser admirada, para você olhar para esse livro e ficar perplexo. Ela foi dada para ser obedecida. Nós temos que examinar a palavra de Deus, os preceitos. Ou como nós lemos aqui no início do culto, no Salmo 1, o salmista diz que ele tinha prazer na lei do Senhor e nela ele meditava dia e noite. Porque o Evangelho é assim, o Evangelho ele vai nos transformando. A palavra de Deus vai nos lapidando. Ela deve transformar os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa linguagem. Precisa ser transformada por meio do Evangelho as nossas prioridades e os nossos hábitos. Porque veja, meu irmão, a verdadeira conversão, ela produz uma transformação visível. Ela vai produzir essa transformação. Os frutos precisam estar em evidência. Precisamos produzir fruto genuíno. Então a pergunta não é, você sente algo por Deus? Você sente algo por Deus? A pergunta é, a sua vida ela está sendo moldada pela palavra de Deus? Porque é isso que eu e você devemos desejar. A nossa vida ela precisa ser moldada pela palavra de Deus. Então hoje muitos eles querem uma emoção espiritual sem mortificação do pecado. Essa luta nós teremos até o final dos nossos dias. Essa batalha que nós travamos
diariamente, ela só vai se encerrar o dia que o nosso corpo descer à sepultura ou o dia que o nosso Senhor voltar. Mas enquanto isso, nós estamos nesta luta espiritual, nesta mortificação do pecado. Então a santidade continua sendo evidência da salvação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos crescer em santidade. Só que o salmista, ele entende que ele não consegue viver isso sozinho. Não, ele não consegue. Por isso ele vai sair agora da declaração e entra na oração. Porque isso que ele fez nos versos iniciais aqui, do verso 1 até o verso 4, foi uma declaração. Agora ele entra na oração, e é o meu segundo princípio. A verdadeira felicidade depende de uma vida de oração e rendição. Verso 5 e verso 6. E ele diz o seguinte: que meus caminhos sejam estabelecidos, para que eu guarde os teus estatutos. Então não ficarei envergonhado, quando obedecer a todos os teus mandamentos. Observe aqui a mudança, né? O salmista ele começa agora a clamar. O meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam os teus decretos, a tua palavra. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Nós temos aqui um homem, um ser apaixonado pela palavra de Deus, mas totalmente consciente da sua fraqueza, da sua limitação. Porque nós somos assim. Sempre as pessoas perguntam: olha, o que você acha? Os mandamentos de Deus são difíceis de serem obedecidos? A minha resposta é claro que não. Os mandamentos de Deus são difíceis de serem obedecidos? Não, eles são impossíveis por nós mesmos. Nós jamais sozinhos conseguiremos obedecer à lei de Deus. Nós precisamos de uma intervenção divina, diária, nas nossas vidas. Ou seja, uma vida de total dependência de Deus, diariamente, para submetermos a palavra dele e obedecermos a palavra do Senhor. Então aqui ele está muito esclarecido. Ele ama a palavra de Deus, mas consciente da sua fraqueza. Ele ama a vontade de Deus, mas sabe que em si mesmo ele não possui força para isso. Isso aqui é maturidade, meu irmão. Sabermos da nossa limitação. Sabemos que nós não fomos chamados para confiarmos na força do nosso próprio braço. Porque o crente maduro, ele não confia em si mesmo. Quanto mais nós crescemos no conhecimento, mais isso deveria ficar evidente a mim e a você. Eu sou fraco em mim mesmo. Eu não consigo. Então, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós percebemos a nossa dependência de Deus. Porque quando você olha para os mandamentos, você fala: isso aqui é impossível. Eu sempre gosto de citar o perdão, né? Imagina, aquela pessoa que você, lá no altar, um dia jurou ficar com ela até que a morte os separe. Que você estava lá com os olhos brilhando, né? Pelo menos no dia da festa, né? Pelo menos no dia da festa estava feliz. Aí você jurou, né? Amar, respeitar, cuidar, até que a morte os separe. De repente, essa pessoa pisa no seu carro. Aquilo te machuca. E aí nós nos esquecemos. Achamos tão difícil, né? Agora tem que dizer: olha, eu te perdoo. Mas sozinho nós não conseguimos fazer isso aqui. Sozinho nós jamais conseguiremos fazer isso. Só que o problema é que nós somos tão arrogantes que nós achamos que nós damos conta de fazer qualquer coisa sozinhos. Nós achamos que nós conseguimos. O próprio Cristo já nos advertiu: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Ele nós não podemos nada. Mas constantemente nós somos tão arrogantes e impetulantes que nós achamos que nós podemos conduzir a nossa vida, o nosso casamento, o nosso trabalho, a criação dos nossos filhos longe do nosso Deus. Mas Jesus foi categórico a dizer: sem mim nada podeis saber. Então, o cristão genuíno, o homem espiritual, ele sabe: se Deus não me sustentar, se Deus não me manter de pé, eu estou perdido. Se Ele não fortalecer os meus passos, isso nos leva a uma vida de dependência de Deus. Todo dia. Pedindo a Deus: me fortalece, me dê graça. Fortalece os meus passos, os meus pés, para que eu possa obedecer a Tua palavra. Então a oração verdadeira, ela nasce dessa consciência, né, do pecado. Ele diz: olha, eu não ficarei envergonhado.
Por quê? Porque eu estarei obedecendo a tua palavra. Porque eu estou obedecendo a tua palavra. Então ele sente vergonha dos seus pecados. Quando eu estou transgredindo a lei de Deus, é isso que nós deveríamos sentir. Vergonha dos nossos pecados. Nós não estamos obedecendo a palavra do nosso Deus, que é justamente para o nosso próprio bem. E o salmista diz, olha, se eu estiver obediente à tua palavra, eu não vou sentir vergonha, não vou ficar envergonhado, porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor diz. Só que aqui existe um contraste brutal com os nossos dias. Veja, a nossa geração perdeu a vergonha de tudo. O pecado virou hoje entretenimento. A imoralidade virou cultura. Tem lugar que você olha e as pessoas estão seminuas. Tornou-se o padrão, a regra dos nossos dias. A rebeldia virou identidade. As pessoas celebram aquilo que Deus condena, com a maior naturalidade. Mas quando nós lemos a Escritura, nós vemos que quando o Espírito Santo atua em nós, quando o Espírito Santo opera nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e nos quebrantando dia após dia, quando o Espírito Santo atua, ele sempre vai produzir esse quebrantamento. Nos levar a enxergar os nossos pecados. Por isso a importância, de examinar o homem a si mesmo. Quando Paulo diz isso lá na ceia, muitos aplicam apenas a ceia. Mas nós deveríamos examinar as nossas vidas. Dia após dia. E interessante, Paulo diz, olha, examine o homem a si mesmo. Não se preocupe com o seu irmão. Não se preocupe com o seu marido. Não se preocupe com a sua esposa, com o seu pai, com os seus filhos. Preocupe-se consigo mesmo. Examine a sua vida à luz da palavra de Deus e diga, Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Então, uma das maiores tragédias espirituais é quando alguém consegue viver em pecado sem constrangimento. A mente dele já está cauterizada. Ele já está anestesiado. É como se fosse a coisa mais natural e mais normal desse mundo. Quando você chega nesse estágio, está complicado. Ou seja, quando não há um arrependimento, o coração vai endurecendo, dia após dia. Tem pessoa que hoje ela falta um culto, amanhã ela falta outro, depois ela falta outra. No primeiro ela sente até um peso e um certo desconforto. Ela fica lá na casa, fala, puxa, agora era a hora do louvor, agora era a hora da palavra, agora você estaria encerrando o culto, agora nós estaríamos conversando um pouco. Isso vai na primeira semana. Na segunda, já fica um certo desconforto, mas nada demais. No terceiro, já é a coisa mais normal do mundo. No quarto, filho, daí esqueceu até que é crente já. Ou pelo menos esqueceu que achava que era crente, E assim vai. Vai ficando cauterizado. Eu não estou dizendo que o cristão genuíno ele não possa tropeçar, que ele não possa cair. Ele pode. Ele pode cometer pecados e às vezes ele vai cometer as mesmas falhas. A diferença é que ele não vai permanecer de maneira confortável. Ele vai chorar diante de Deus, ele vai ficar indignado. E o que ele mais deseja é ter uma vida transformada. Então, oração é rendição. Basicamente, o que o salmista está dizendo, Senhor, o que eu mais desejo, o que eu quero é obedecer a Ti. Só que eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Senhor me capacitando, me fortalecendo, para que eu possa andar em novidade de vida. Isso aqui é evangelho, meu irmão. Deus não apenas ordena, Ele é aquele que capacita a cada um de nós. Mas para isso, você tem que estar ali, prostrado, Reconhecer a sua pequenez, a sua fraqueza, reconhecer, como ele vai dizer aqui no verso 18 ainda do Salmo 119, ele diz, Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da Tua lei. Isso tem que ser algo constante nas nossas vidas. Então a vida cristã, ela não é sustentada por sua força emocional. A vida cristã, ela não é sustentada pela motivação, Hoje tem essa praga aí, Só falta dar 3 tapas na cara, olha para o espelho e diz que você é o máximo. Essa praga tem entrado, inclusive, na igreja. Não, a nossa vida cristã não é sustentada por motivação. Não é. A nossa vida cristã ela não é sustentada pela disciplina humana. A vida cristã é sustentada pela graça de Deus e por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos estar ali dependentes de Deus. Confessar os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, nos humilharmos na presença do nosso Deus. Então quem não ora, meu irmão, ele acaba confiando em si mesmo. Só ora quem é fraco. Se nós não oramos é porque nós julgamos que nós estamos aptos ou capacitados
a desenvolvermos aquilo. Porque, afinal de contas, eu só oro quando eu enxergo a minha limitação. Quando, assim, algo não dá mais para o meu poder ali, né? Então, agora, puxa, eu preciso de alguém. Só que, na realidade, nós não conseguimos nada. Sozinhos, não. Nada. Conduzir as nossas vidas, a nossa casa, os nossos filhos. Sem Deus, nós nada podemos. Então, quem não ora, o que ele está mostrando é: eu dou conta do recado, eu não preciso de Deus. Ou seja, é aquela pessoa que confia em si mesmo. Só que se você é essa pessoa que confia em si mesmo, se você quer saber se você confia em si mesmo, é só olhar a sua vida de oração. Você ora? Se você não ora, você acha que você dá conta do recado. Ou seja, você está confiando em si mesmo. O que você precisa saber é que se você confia em si mesmo, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Isso é inevitável. Pedro foi um cara assim. Você se lembra, Jesus olha para ele, o adverte, dizendo que ele vai o trair, que ele vai o negar, que ele iria negá-lo, né? E aí então Pedro bate no peito e diz: eu estou pronto para ir contigo da prisão para a morte. A morte. E o que nós vemos é esse processo de autoconfiança desencadeou ou desembocou na queda. Foi algo progressivo. Mas o final foi exatamente isso, a queda. Então, depois da preservação do coração, aí, como ele disse aí, do verso 1 ao verso 4, e agora depois da oração, dessa oração onde ele rasga o seu coração diante de Deus, ele busca a Deus, o salmista ele termina em adoração. Adorando a Deus, louvando a Deus, porque o coração que experimenta desta graça, que experimenta a graça de Deus, o que vai fluir agora é justamente o louvor. E aí nós entramos para o nosso terceiro e último princípio. A verdadeira felicidade culmina em adoração, verso 7 e ao verso 8. E ele diz: então te louvarei com um coração íntegro, quando houver aprendido tuas justas normas. Observarei os teus decretos, não me desampares por completo. Ele diz: olha, eu te darei graças. Então o salmista termina adorando a Deus. Porque quem encontra alegria em Deus, é inevitável que ele vai louvar a Deus. Então é claro que a adoração não é apenas cantar. É responder à glória de Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Então o verdadeiro louvor ele vai nascer desta vida de uma pessoa que está ali prostrada diante de Deus. Hoje o que nós temos muito dentro da igreja evangélica é um emocionalismo. Que é emoção por emoção. Nós não temos nada contra a emoção. Deus nos criou com emoção. O problema é o emocionalismo, é uma emoção por emoção. Eu tenho que entrar no local de culto, eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que chorar, porque senão Deus não está neste lugar. Nós chamamos essas pessoas que elas têm um sômetro, né? Não existe essa palavra, só. Ela chega, ela avalia a atmosfera do lugar. Quantas pessoas já entraram aqui nesse prédio e já disseram isso? Olha, eu entrei aqui, mas eu não senti a presença de Deus. E nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Ou seja, ela precisa sentir alguma coisa. Tem que sentir um arrepio, tem que sentir... tem que chorar, porque senão Deus não está ali. Senão Deus não está naquele lugar. Então, essa emoção por emoção... Nós vemos que parte desde aqui do púlpito, do grupo de louvor. O líder do grupo de louvor ele precisa quase botar um ovo, o pastor precisa quase botar um ovo para mexer com as emoções das pessoas. Daí ela chora, né? Ela chora, mas ela sai daqui e continua com a mesma vidinha podre, imoral, depravada, corrompida em seus pecados. Não há temor a Deus porque elas não conhecem a Deus. Foram entretidas num culto. Não foram advertidas por meio das Sagradas Escrituras, não foram instruídas nas Sagradas Escrituras, porque o que vai gerar temor a mim e a você é conhecer o nosso Deus. Agora, se nós não meditamos em sua palavra, como que nós iremos conhecê-lo? E só haverá temor se há conhecimento. Por outro lado, nós não podemos também ser aquele tipo de gente, né, que ele sai daquele grupo que é onde só há choro e quer sentir alguma coisa, agora ele se tornou aquela múmia, né, aquela geladeira, aquela pedra de gelo, né, onde não há mais, não pode nem derramar uma lágrima. Muitos acham que até é errado se levantar uma mão para o céu e dizer louvado seja Deus, glória a Deus. A não ser que às vezes você tenha o seu ombro esteja travado aí, né, alguma coisa, que lhe impeça, né, de fazer isso. Né? Mas muitos acham que é isso, não, ser espiritual é ficar aqui, que nem uma múmia. Isso para eles é espiritualidade. E nesse quesito, os reformados parece que eles chegaram num patamar, né, top aí, né? Pelo menos acham eles, né, que conseguiram chegar.
Quanto menos expressão eu esboçar aqui, mais espiritual eu sou. Caramba, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por que eu não posso levantar as minhas mãos e exaltar o meu Deus, glorificar o meu Deus? Por que eu não posso derramar lágrimas ao ser confrontado pela palavra de Deus? A palavra de Deus vem, confronta, mostra o meu pecado, a minha podridão, a minha miséria. Mas mostra também que há saída, que há refúgio, que há refrigério. Por que eu não posso me derramar diante desse Deus? Mas, infelizmente, hoje, em nossos dias, né, parece que para combater um erro, nós precisamos cair no outro erro. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Tome cuidado. Então hoje existe muito emocionalismo, né? Eu sei que existe muito emocionalismo religioso e pouca santidade. Eu sei disso. Muitos podem cantar sobre Deus, falar sobre Deus, mas sem desejar obedecer a Deus, sem estarem ali submissos à palavra de Deus. Mas o salmista está nos mostrando aqui que a adoração e obediência, elas andam juntas. Elas andam juntas. Elas caminham juntas. E o salmista ele nos mostra aqui pelo menos 4 marcas da adoração verdadeira. Ele diz que essa pureza de coração, né? Eu darei graças por viver corretamente. Ou seja, não é uma adoração hipócrita, mecânica, vazia. Claro que temos falhas, mas há esse desejo de viver uma vida reta, santa, justa e piedosa, que é o desejo aqui do salmista. Ele diz também que a adoração verdadeira, ela tem uma fundamentação bíblica. Ela está embasada na palavra de Deus. Olha, à medida que eu aprender dos teus estatutos, a adoração parte daqui. A adoração verdadeira, ela nasce da verdade. Não daquilo que eu acho, não daquilo que eu penso, mas da verdade. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o adoramos corretamente. E há essa obediência prática, né? Eu obedecerei, né? O verso 8, né? Ou observarei aí os teus decretos. Obediência é adoração, você está adorando o seu Deus. Jesus disse isso: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E o interessante é que ele mostra aqui uma dependência constante. Ele vai dizer aí no final do verso 8, né? Não me desampares por completo, ou não desista de mim. O que ele está dizendo o salmista ele vai terminar dependendo da graça de Deus. Eu não confio em mim mesmo. Eu confio em Deus. Porque só Ele pode me sustentar. Então a vida cristã, meu irmão, não é, eu consigo, eu dou conta, eu faço e aconteço. Não, a vida cristã é, Senhor, sustenta-me. E isso é cada dia. Não é uma oração que você faz no domingo e na segunda-feira você tenta viver a sua vida pela força do seu braço. Não. É dizer, Senhor, eu não dou conta de amar minha esposa, eu não dou conta de amar os meus próprios filhos. O amor verdadeiro, o que ele diz? O amor tudo suporta. Nós não suportamos repetir as brincadeiras com os nossos filhos. Nós não suportamos os erros dos nossos próprios filhos. Então nós não conseguimos amar, pelo menos não biblicamente, o amor bíblico, nem os da nossa própria casa. Você acha que nós damos conta de fazer alguma coisa sozinho? E veja, os nossos filhos, a nossa família, via de regra, são as pessoas que nós amamos. Você está disposto, nós estamos muitas vezes dispostos a dar a vida pelos nossos filhos. Mas não suportamos muitas vezes um erro. As falhas. Isso mostra como que nós somos fracos, como que nós somos limitados. Isso deveria nos levar para mais perto do Senhor. Então o crente, o verdadeiro cristão, ele vive dependente. Dependente do quê? Da graça de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo. Ele está ali prostrado diante do Senhor. E eu encerro, meu irmão, desta maneira. Onde está a sua felicidade? Porque o homem busca a felicidade. Mas a sua felicidade está onde? No dinheiro? No reconhecimento? No prazer? Nas pessoas? Na estabilidade, né? A palavra do momento? Lembre-se, tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas existe uma felicidade que é eterna, que é andar com Deus. E o salmista nos mostra que a verdadeira felicidade está justamente em um coração que é preservado, moldado pela palavra de Deus. Ele mostra que a verdadeira felicidade consiste em uma vida que está ali rendida aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Ele nos leva, né, a uma adoração sincera. E é claro que Cristo foi o homem que perfeitamente cumpriu isso aqui. Ele foi o único que obedeceu perfeitamente, que amou perfeitamente, né, que viveu perfeitamente a palavra de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos pecadores, como eu e você.
Aqueles que não deram conta, que não dão conta por si só de cumprir os mandamentos de Deus. Então lá na cruz, ele recebe a condenação por conta dos nossos pecados. Por conta dos nossos pecados. E ali então nós fomos reconciliados com Deus por meio da obra dele, por meio dos feitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a verdadeira felicidade não está em fugir de Deus, mas em voltar para Deus, em estarmos prostrados diante do Senhor. Então você precisa sondar o seu coração. Examina o seu coração nesta manhã. Veja se não há nenhum caminho mau, se não há nenhum pecado escondido. Ou aquela loucura que nós vemos, né, as pessoas dizendo, tem um pecadinho de estimação. Pecado você não pode... Pecadinho de estimação, irmão. É só Deus na causa, né? Isso aqui é um pecadinho de estimação. Você deve ter vergonha de dizer um trem desse, velho. Ter vergonha. Sonda se o seu coração não está ali endurecido. Uma mente talvez já cauterizada. Há até uma religiosidade vazia. E mais uma vez, não temos nenhum problema em dizermos que somos religiosos, porque somos religiosos. Temos um conjunto de valores, de crenças, dogmas, seguimos doutrinas. Então somos religiosos. O problema é uma hipocrisia, né? Então hoje nós devemos que Deus nos dê essa graça. Abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, para que possamos voltar para a palavra de Deus, voltarmos para a oração, termos uma vida de oração, e de fato obedecermos ao nosso Deus, né? Porque somente nele existe a felicidade verdadeira. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Então que Deus nos dê essa graça e nos faça enxergar os nossos pecados e nos dê força e graça para obedecer os seus mandamentos, porque ele garantiu que vai nos dar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Você pode aí no seu lugar fechar os teus olhos por um instante? Então o homem mais feliz da terra, meu irmão, não é aquele que possui mais coisas. É o que anda mais perto de Deus. Bem-aventurado, disse o salmista lá no Salmo 1. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Você pode aí no seu lugar sondar o seu coração nesta manhã? Examine o seu coração. Talvez você possa estar andando infeliz, angustiado. Porque talvez você está buscando a felicidade em coisas que não podem preencher, que não pode prover para você. E é claro que o que o mundo oferece, meu irmão, ele vai lhe dar um prazer momentâneo. Seja por meio das bebidas, drogas, prazeres. Só que tudo isso é momentâneo, meu irmão. Tudo isso é passageiro, seguido, sabe do quê? De angústia, vazio, um rombo existencial. Porque a alegria genuína só o Senhor pode nos dar. Só na presença dele. Paz verdadeira só o Senhor pode nos dar. Que Deus, por meio desta palavra, possa lapidar a minha vida e a sua vida. Que possamos preservar o nosso coração por meio das sagradas escrituras, dia após dia. Isso vai refletir nos nossos hábitos, nas nossas ações, reações, que de fato hajam evidências dessa transformação, que foi produzida por meio do Evangelho genuíno, que é produzida dia após dia por meio do Evangelho genuíno. Que ao depararmos com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor, como diz aqui o salmista, abre os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Quando nós enxergamos as maravilhas da lei do Senhor, meu irmão, há alegria, há felicidade, mas ao mesmo tempo pode bater aquele desespero, porque nós olhamos e vemos isso aqui é impossível, eu não consigo. Por isso nos leva a uma vida de oração. E aonde nós falamos, Senhor, tem misericórdia. Eu não consigo sozinho. Sem o Senhor. Eu não consigo, ó Pai, andar segundo a Tua palavra.
mas fortalece, me ajuda, tem misericórdia de mim. A tua graça há de me fortalecer. E que possamos viver uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, esta é a minha oração nesta manhã. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas e que dia após dia, ao sermos confrontados por tua palavra, isso traga transformação. E hajam evidências na nossa vida, Pai, de novo nascimento, de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que desejam andar em novidade de vida, uma vida reta, santa, justa e piedosa. Uma vida de temor ao Senhor, que leva a uma vida de oração, uma vida de louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que a mão do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, em mais esta semana que nós estamos iniciando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.